Bom dia a todos, aos colegas e ao professor. O nosso grupo vai falar hoje um pouquinho sobre as funções e as garantias do Ministério Público. O nosso grupo é formado por mim, Victoria Lorena, a colega Joyce, nosso colega Paulo Henrique, o Isaac Nascimento e a Heloísa. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as funções jurisdicionais do Ministério Público e em seguida a Joyce vai falar um pouquinho sobre as garantias. Então, as funções jurisdicionais do Ministério Público, elas estão elencadas no artigo 127 da Constituição Federal e o artigo, no seu caput, ele traz que o Ministério Público ele é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, tá? E o Ministério Público ele tem a função de defender a ordem jurídica, defender o regime democrático e defender os interesses sociais e os interesses individuais indisponíveis. O Ministério Público ele goza de uma autonomia e essa autonomia ela é importante para pressionar o poder público a funcionar em prol da sociedade. E aí os parágrafos desse artigo eles são destinados a tratar sobre a proposta orçamentária do Ministério Público e sobre a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares. A ocupação de cargos do Ministério Público ela é dada por concurso público, concurso de provas ou concurso de provas e títulos, tá? E sobre a proposta orçamentária, o Ministério Público ele tem que elaborar de acordo com as diretrizes orçamentárias, de acordo com a lei das diretrizes orçamentárias. E aí o Ministério Público ele tem uma data limite para enviar essa proposta orçamentária. Esse tempo ele tá expresso na lei das diretrizes orçamentárias. E aí, quando o Ministério Público não envia essa proposta até o tempo limite estipulado, o Poder Executivo, ele considera a proposta que está vigente, tá? E aí, se por algum acaso o Ministério Público envia essa proposta, mas ela está fora dos limites estipulados pela lei, pela lei das diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo ele procederá com os ajustes necessários a fim de consolidar a proposta orçamentária do ano, E aí, durante a execução orçamentária em exercício no ano, não pode haver realização de despesas que extrapolem os limites estabelecidos pela lei, pela proposta. A não ser que sejam gastos ou despesas previamente autorizados mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Então, pessoal, essas são as funções jurisdicionais do Ministério Público, bem curtinho, é só um artigo, E é isso. Eu vou passar a palavra agora para nossa colega Joyce, como eu mencionei anteriormente, que vai falar um pouquinho sobre as garantias do Ministério Público. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu vou falar sobre as garantias do Ministério Público. O artigo 128 ele nos traz que quando a gente fala em Ministério Público da União, nós estamos falando em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. E esse artigo ele também nos traz que o chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral da União, que ele deve ser indicado pelo presidente, deve ser maior de 35 anos e para aprovação ele deve ser votado pela maior parte do Senado. Tem que passar pela aprovação do Senado. E quanto às garantias, o parágrafo 5 ele nos traz que são 3. A vitalicidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade. A vitalicidade, ele trata do cargo vitalício, que a partir de 2 anos de exercício, ele se torna um cargo vitalício e ele só perde esse cargo a partir do trânsito em julgado. A garantia da inamovibilidade, ela diz que o juiz ele só será transferido de sede de atividade a partir do prévio consentimento dele, salvo em caso de um incontestável interesse público. E aí,
mediante a aprovação, mediante o voto de 2/3 do tribunal, salvo a ampla defesa. Essa garantia também diz que, em caso de transferência, quando o juiz ganha uma promoção, mas fica a suspeita de que essa promoção serve para afastar ele de alguma coisa, é uma manobra contra o juiz, aí ele também pode recusar. A garantia da irredutibilidade de subsídio, ela trata da remuneração do juiz. Essa remuneração, ela não pode ser reduzida e deve ser revisada anualmente, garantindo poder aquisitivo. E sempre que revisada, ela deve ser corrigida aos efeitos da inflação. E o artigo 39, ele nos diz, né, mais atrás, ele nos diz sobre as proibições do que pode acrescentar essa remuneração. E lá está expresso que não pode ser acrescentado honorários, abonos, prêmios e nenhum outro tipo de gratificação junto com essa remuneração. E ainda no artigo 128, ele nos traz as vedações. E a linha A, ela reforça aquilo que a gente viu no artigo 39, sobre as vedações de acréscimo na remuneração. E ela reforça que é proibido, é vedado recebimento de qualquer título, sendo honorário, porcentagem, custo processual, é vedado a integrar a remuneração do juiz. Também é vedado exercer advocacia, ser sócio comercial, né, participar de alguma sociedade comercial é vedado. E não pode exercer qualquer outra função pública, exceto o magistério. E também ele é vedado a ele exercer atividade político-partidária e receber contribuição de pessoa física ou entidade pública ou privada. Muito bom dia aos colegas, meu nome é Isaac, vou dar continuidade à fala da colega e vou dispor sobre quais são as funções institucionais do Ministério Público. É importante destacar que essa listagem exposta na Constituição não é taxativa, ela é meramente exemplificativa e até mesmo porque seria muito difícil para o Constituinte colocar em somente 9 incisos o que o Ministério Público precisa fazer para defender os interesses individuais e indisponíveis da sociedade. O artigo 129 da Constituição Federal explica quais são as funções, né, principais do Ministério Público. Lembrando que é um rol apenas exemplificativo e não taxativo. O inciso 1 dispõe que é promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, ele explica que o titular da ação penal é o MP, que oferece a denúncia ao Poder Judiciário, dando início, assim, à ação penal pública. O inciso 2 dispõe que é zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Garantia essa voltada à legitimação e aplicabilidade prática do Estado Democrático de Direito. Inciso 3º, promover o inquérito ou a investigação civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Sendo importante destacar nesse inciso que agora o MP foge um pouco da sua origem ligada somente à pretensão punitiva, incorporando assim a defesa dos interesses coletivos da sociedade. Como exemplo, podemos citar investigações de cunho ambiental para a responsabilização dos respectivos envolvidos, não sendo a ação civil pública privativa apenas do MP, e outras instituições também podendo ingressar, instituições essas que podemos citar como municípios, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, dentre outras. Inciso 4º, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nessa Constituição.
O inciso 5º, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Sendo assim, a Justiça Federal, a justiça competente para julgar disputas sobre direitos indígenas. E, naturalmente, o ramo do Ministério Público Federal, que tem essa função institucional, enquanto incumbência, não sendo encontrado nos outros ramos do Ministério Público, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, o Militar, ou os Ministérios Públicos Estaduais, pois está disposto como função genérica nesse dispositivo constitucional, mas na prática é competência da Justiça Federal. Encerro minha fala, passo para o colega complementar as funções do MP. Bom dia a todos. Eu fiquei com a segunda parte das funções institucionais e o meu artigo começa no 6º, que diz o seguinte: expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma de lei complementar respectiva. Ou seja, o inciso diz que o Ministério Público ele pode expedir requisições para instruir procedimentos. Porém, esse preceito constitucional não veda de forma alguma que outros comandos legais outorguem o poder de requisição. Ou seja, não há limitação constitucional no artigo. Ele apenas determinou que pode sim o órgão do Ministério Público expedir requisições para instruir os procedimentos administrativos. Além disso, o inciso também diz que exerce outras funções que lhes oferecem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade. Ou seja, a própria Constituição ela autoriza que as leis infraconstitucionais estabeleçam outras funções ao Ministério Público, desde que respeitada a sua finalidade institucional. No inciso 7º diz que cabe ao Ministério Público exercer o controle externo de atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Ou seja, o Ministério Público é um dos órgãos que tem competência para fazer esse controle externo e com base nas leis complementares, que vai direcionar como esse controle vai ser feito. Porém, ele não é o único, mas ele é um dos órgãos que tem, sim, competência para fazer esse controle policial. O 8º diz o seguinte: requisitar diligências investigatórias e instaurações de inquérito policial indicados os fundamentos jurídicos de sua manifestação processual. Ou seja, ele mostra que precisa ter uma instauração, o Ministério Público ele mostra por que precisa ter uma instauração e as novas diligências. E não cabe ao diz se ele vai instaurar ou não o inquérito. Ele é obrigado, porque a requisição ela não é um pedido, ela é uma determinação. Ou seja, a partir do momento que o Ministério Público ele requisitou ele fez esse requisito policial, ele precisa instaurar o inquérito. Querendo ou não, ele é obrigado a instaurar o inquérito. No 9º diz o seguinte: exercer outras funções que lhes forem conferidas desde que compatíveis com suas finalidades, sendo lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Ou seja, nesse inciso, ele autoriza o Ministério Público a fazer outras funções que não estão expressamente ditas. Porém, ela é vedada para a consultoria jurídica e representação judicial, porque são órgãos que já têm uma consultoria jurídica própria. Ou seja, elas estão autorizadas a ter outras funções que não sejam essas. Vou passar a palavra para o próximo colega que vai dar continuidade ao assunto. Pessoal, bom dia. Nós iremos falar um pouquinho sobre a composição do Ministério Público, prevista no artigo 129, a partir do parágrafo 1º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes de carreira que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Ou seja, para você exercer um cargo no Ministério Público, é necessário você ser integrante do Ministério Público e seja beneficiado do programa de carreira da instituição. Para ingressar no Ministério Público é necessário
um concurso público, né? E critério também que você resida na comarca de origem, ou seja, na cidade, né, onde você foi lotado. Ou seja, se você for passar num concurso que seja para promotor de justiça, ou assessor, ou secretário de promotoria, você deve residir na comarca de onde você prestou o concurso. O ingresso na carreira do Ministério Público é mediante concurso público de prova de títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua relação, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas normas a ordem da classificação. Ou seja, para você ingressar, né, no Ministério Público é necessária a realização de um concurso público, né, a qual haverá avaliação de títulos, né? É necessário e critério, né, para que a pessoa ingresse, né, no Ministério Público, especialmente em cargos de assessoria e do Ministério Promotoria de Justiça ou procurador do Ministério Público, que você seja bacharel em Direito e tenha no mínimo 3 anos de experiência jurídica, seja atuando como advogado ou atuando no Judiciário ou no próprio Ministério Público. Para a realização deste concurso é necessária a participação de outras instituições, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, ela participa deste processo. Então, de uma forma bem clara, né, que há uma preocupação com relação ao preparo do candidato para ocupar os cargos do Ministério Público. Aplica-se ao Ministério Público o disposto do artigo 93 da Constituição, ou seja, um plano de carreira prévio, né, estabelecido na Constituição Federal, que assegura benefícios, né? O artigo 93 ele assegura benefícios como progressão de carreira, né, como benefícios de estímulo ao profissional da magistratura, né? O Ministério Público, o promotor de justiça, ele está praticamente equivalente a um juiz, né? Então, está praticamente no mesmo patamar, lógico, instituições diferentes, com papéis diferentes. As instituições do Ministério Público, a distribuição do processo no Ministério Público será imediata. Esse artigo, esse parágrafo, na verdade, ele é nada mais, nada menos de que uma preocupação do Ministério Público, né, para que haja celeridade. Ele veio junto com a reforma judiciária, né, e então no Ministério Público, a partir da existência da denúncia ou do próprio Ministério Público instaurar a investigação, é imediata o protocolo desta ação dentro da própria instituição. Com relação ao artigo 130-A, que trata sobre a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, ele estabelece o seguinte: o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução sendo, ou seja, são 14 membros, né, que são nomeados pelo Presidente da República por um mandato de 2 anos, eles podem exercer o cargo, podendo ser reconduzido por mais um. Esses membros, eles são indicados por instituições, né, do Judiciário ou da sociedade civil. Né? Primeiro, composto por Procurador-Geral da República, que o preside, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma das suas carreiras, 3 membros do Ministério Público do Estado, 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outros pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado. Ou seja, esta é a composição, né, que dá corpo ao Conselho Nacional do Ministério Público. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelo representante do Ministério Público na forma da lei, ou seja, eles poderão ser indicados pelo Ministério Público. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe zelar pela autonomia funcional administrativa, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do órgão do Ministério Público. Ou seja, ele é um órgão corregedor do Ministério Público.
é uma instituição a maior ou acima do próprio Ministério Público, que serve para corrigir possíveis irregularidades com relação às atividades do Ministério Público. Então, pessoal, nós tratamos aqui no nosso trabalho sobre as funções de órgão corregedor do Ministério Público. É uma instituição a maior ou acima do próprio Ministério Público, que serve para corrigir possíveis irregularidades com relação às atividades do Ministério Público. Então, pessoal, nós tratamos aqui no nosso trabalho sobre as funções institucionais do Ministério Público, né? Sobre as garantias do Ministério Público e suas composições. Espero que nós tenhamos atendido às expectativas e é só isso. Muito obrigado.